Nós vamos fazer uma reflexão que terá agora a duração de 84 minutos, né? E que tratará do tema Educação e Gestão do Conhecimento. Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, se juntar, o bicho foge. A finalidade de um churrasco é se encontrar, e churrasco tem que ser demorado. Por que ele serve para demorar? Porque eu acho que, neste momento, no colégio Cardinalista, há 30 anos, eu tinha 20 anos de idade. Estava eu em São Paulo, na época eu atuava com algumas comunidades indígenas. E, em 1974, portanto há 30 anos, 2 caciques da nação Chavante vieram visitar São Paulo. Vocês imaginem o espanto que eles tiveram ao descer no aeroporto de Congonhas, não havia Guarulhos ainda, né? Desceram no aeroporto de Congonhas e a sensação que eles tiveram ao ver a cidade de São Paulo de cima. É mais ou menos como o impacto que a gente tem quando vê a floresta amazônica de cima. Você não tem identidade ao olhar aquilo. E eles não tinham. Aí desceram, foram dormir naquilo que seria um albergue do que hoje é a FUNAI, aqui na área da Vila Clementina, em São Paulo. E no dia seguinte foram levados a passear. Onde você levaria 2 caciques da nação Chavante para passear? Não seria no zoológico, né? Nem no Ibirapuera e no Butantã. Você tem que levá-lo num local que possa ser diferente para ele. Onde você levaria 2 caciques para passear? Shopping. Já havia 2 shoppings em São Paulo na época, hoje tem 51. Mas havia 2 shoppings em São Paulo na época. E eles foram levados ao shopping e ficaram boquiabertos no shopping. Eles entraram naquilo, primeiro tiveram uma surpresa. O clima é artificial. Não chove, não faz sol, não faz frio, não faz calor, não faz nada. É uma ausência da natureza do ponto que eles estão acostumados. Mas acharam interessante. Mas o que eles mais acharam curioso e vieram depois conversar era por que nós gostamos tanto de ter espelho. Inclusive porque isso era estranho para a cultura chavante, por uma razão. Eles achavam que a coisa mais importante na vida era você ver o outro e não ser visto. Porque como você estava com você o tempo todo, para que você ser visto? Para que você ficar se vendo o tempo todo? Eles achavam estranho que no shopping cada lugar tinha um espelho. E as pessoas, com um monte de gente em volta, em vez de pararem e ficarem olhando para as pessoas, ficavam olhando para si mesmo. É interessante que isso é uma questão de mentalidade. Aliás, o voluntário é alguém que não gosta tanto de ficar olhando só a si mesmo. Não é que não perca a vaidade. Mas gosta também de olhar para o outro, senão ninguém seria voluntário. O voluntário é alguém que consegue quebrar uma das lógicas, que é estilhaçar o espelho, que leva às vezes ao ego-narcisismo, que é aquele que vive fechado exclusivamente dentro de si. Onde mais você levaria os caciques chavantes para passear em São Paulo? Nós os levamos ao shopping. Onde mais você levaria? Cinema, tinha no shopping. Teatro, era muito parecido com o cinema, até a gente os levou. Museu, levamos ao Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, levamos ao MASP, o Museu de Arte. Não faz muito sentido, porque para você olhar o MASP, você tem que ter toda a nossa cultura, assim como para nós é difícil às vezes entender coisas da cultura indígena, mas a gente entende, né? O pessoal aqui de Dourados, por exemplo, sabe o número de comunidades indígenas que estão à volta da cidade, o número de suicídios que vem acontecendo, né, naquelas comunidades, o fato de que meninas e meninos com 14 anos de idade se matam porque não conseguem viver fora daquela cultura. É outra lógica, né? Você tem ali, não sei se sabem, Dourados concentra uma imensa comunidade indígena e aquela comunidade tem níveis de suicídio que assustam qualquer um, né, no dia a dia. São pessoas que não conseguem respeitar e nem ter respeitado a sua identidade. Então chegam a um nível insuportável de vida, que é um problema educativo seríssimo. Porque uma das coisas da educação é impedir que haja o apodrecimento da esperança. Eu vou dizer uma coisa que você sabe, o grande padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no nosso país, ele tem uma frase que começa assim, um sermão que começa assim: o peixe apodrece pela cabeça. Você já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. O peixe apodrece pela cabeça. E essa é uma questão séria, porque uma das tarefas da educação é exatamente evitar o apodrecimento da esperança. Seja ela onde for.
seja numa comunidade indígena ali em Dourados, seja numa comunidade de pessoas numa escola dentro de Diadema, dentro de Santos, em Cubatão, seja em Ourinhos, na beira do rio Paranapanema, tanto faz. Essa é uma coisa seríssima. Porque educação, e eu vou insistir nisso várias vezes, e essa é uma das tuas tarefas como voluntário, é exatamente aquela que visa dar vivacidade, dar vitalidade ao coração, ou seja, à vida, né, que o coração é aí como símbolo. Eles foram levados ao museu, foram levados ao shopping. Sabe onde eles foram levados? Andar de metrô. O metrô tinha acabado de ser inaugurado em São Paulo em 1974. E eles ficaram boquiabertos com a velocidade, né, do metrô. E um trem subterrâneo. Algumas pessoas até hoje ainda assustam. Imagine há 30 anos. Foram levados à Avenida Paulista. Ficaram também impressionadíssimos com aquelas catedrais financeiras, uma ao lado da outra, aqueles prédios imensos. E foram levados um dia, e eu estava, num local que quem conhece São Paulo talvez já tenha ido, que é um lugar belíssimo no centro da cidade, no Glicério, que é um mercado municipal, que acabou de ser reformado, que é uma espécie de Ceasa, de entreposto comercial, várias cidades aqui os têm, que é um lugar belíssimo porque ele foi projetado pelo grande arquiteto Ramos de Azevedo, né, que construiu aqui o Teatro Municipal e outras grandes obras nessa cidade. Eu não sou paulista, mas vivo em São Paulo há 35 anos e admiro imensamente a obra de Ramos de Azevedo, que, aliás, é o nome de uma praça em São Paulo, ao lado do Teatro Municipal, que foi por ele projetado. Ele fez uma obra que, se você puder passar em frente qualquer hora e prestar atenção, fica na Avenida Paulista, que é uma escola pública, que é o Grande Colégio Rodrigues Alves, que está ali, perto do Hospital Santa Catarina, que agora foi reformado também a pintura. Quem olha passa assim e fala, nossa, nem parece uma escola pública. Levamos os caciques ao grande mercado municipal. Vocês imaginem, por que nós levamos os dois caciques chavantes lá há 30 anos, né? Alguns não tinham nascido. Sabe para quê? Para eles verem uma coisa que eles não estavam acostumados. Sabe o que era? Comida acumulada. Por quê? Porque os chavantes, na época, não usavam dinheiro como meio de troca. Para eles, o que era sinal de qualidade de vida era comida. Vocês imaginem a cena, que eu vou repetir agora. Aquilo é imenso. O mercado, com um monte de caixa, comida para lá, comida para cá. Os dois caciques deram 2 passos dentro do mercado e ficaram assim, ó. Eles ficaram com o olhar que cada um de nós ficaria se a gente entrasse no cofre de um banco, por exemplo. Porque para nós dinheiro é meio de qualidade de vida. Eles ficaram assim. E começaram a andar para lá e para cá e para lá, olhando aquilo, boquiaberta, aquilo, né? Pilha de alface, pilha de laranja, pilha de tomate, pilha de cenoura. Eles andavam para lá e para cá. E, de repente, um deles viu uma coisa que nenhum e nenhuma de nós veria. Ele viu, cutucou e falou assim, o que ele está fazendo? Ele falou, ele quem? Foi ele. Aí ele apontou no chão, um menino negro, pobre, a gente sabia que era pobre por causa daquela roupa, ele não saberia, pegando verdura amassada, tomate pisado, batata estragada e colocando num saquinho. Nenhum e nenhuma de nós veria isso, porque isso para nós é normal ou comum. Mas ele não achou normal. Aí ele falou, o que ele está fazendo? Nós falamos, ele está pegando comida. Ele não falou nada, o cacique, ele ficou quieto. Aí ele andou uns 15 minutos sem falar nada, provavelmente pensando. Depois de uns 15 minutos ele voltou e falou assim, eu não entendi. Ele falou, o que você não entendeu? Por que ele está pegando essa comida estragada aqui no chão se tem essa pilha aqui de comida boa? A gente falou, sabe o que é? Que para pegar nessa pilha aqui precisa de dinheiro. Ele falou, e ele não tem dinheiro? Nós falamos, não, ele não tem dinheiro. Por que ele não tem dinheiro? Nessa hora deu vontade de dar um tapa na orelha do cacique. Porque onde ele está cutucando? Na nossa compreensão ética da vida coletiva. Na nossa ideia de comunidade. Nós só não sabemos o que é? Ele não tem dinheiro porque ele é criança. Ele fala, e o pai dele tem? Ele fala, não, o pai dele não tem. Ele diz assim, eu não entendi. Por que você come desta pilha de comida e ele come dessa comida estragada? A única resposta possível para o cacique naquele momento, sabe qual foi? Foi assim, sabe o que é? É que aqui é assim. E aí eles fizeram uma coisa inacreditável que eu nunca esqueci, tá? Nos últimos 30 anos. Eles falaram assim, vamos embora. Eles pediram para ir embora. Pediram para ir embora de São Paulo, não do mercado. Eles não quiseram ver mais nada. Eles não conseguiram compreender aquilo. Veja como eles são selvagens. Não conseguiram compreender.
Eles não conseguiram compreender que uma criança com fome, diante de uma pilha de comida boa, come comida estragada. Não conseguiram. São selvagens. Sabe como é que eles compreenderiam? Talvez se eles tivessem nascido em algumas das nossas famílias, frequentado algumas das nossas escolas, ido a algumas das nossas igrejas, assistido a alguns dos nossos meios de comunicação. E aí, quando eles passassem diante de uma criança com fome, pegando comida estragada, eles iam achar aquilo normal. Cuidado, hein? Sabe por que você é voluntário? Porque você acha que educação é, sim, uma maneira de esperançar. E esperançar, por incrível que pareça, é quebrar um pouco aquilo que parece normal. Não é normal gente ter fome. Não é normal gente não ter socorro médico. Não é normal gente não ter trabalho. Não pode ser entendido como normal. Cuidado. Senão a gente aceita exatamente o falecimento da esperança. E a gente é incapaz de concordar. E é claro, a arrogância é uma maneira muito eficaz de fazer com que se entenda que é normal desse jeito. Aliás, lembro eu, vou falar uma coisa que você vai lembrar. 19 de abril de 1997. Lembram-se? Dia do Índio. Olha que maravilha. 19 de abril de 1997, dia do Índio. Delícia. Em Brasília, um grupo de índios pataxós vai à capital da República reivindicar a demarcação da terra deles. Por ironia, os pataxós foram os primeiros índios que encontraram os europeus que chegaram com Cabral. Quando o Cabral chegou com a esquadra, foram recebidos pelo pataxós. Quase 500 anos depois, os pataxós estavam lá em Brasília para reivindicar a demarcação da terra deles. Já pensou? Um deles era um dos chefes, um cacique chamado Galdino Jesus dos Santos. Lembram-se? Foi a uma festa comemorar o dia do índio. A questão é que ele voltou depois da meia-noite. E ao voltar depois da meia-noite, estava fechada a porta do albergue onde ele estava hospedado em Brasília. Que decisão ele tomou? Uma decisão inteligentíssima. Ele pensou assim, bom, aqui não tem perigo. Eu não estou na selva. Na selva tem onça, tem cobra, tem escorpião, tem aranha. Aqui só tem gente. Se só tem gente, não tem perigo. Deitou sob um ponto de ônibus em Brasília, capital da República, e dormiu. 4 horas da manhã, 5 jovens, 2 ainda estão presos, 5 jovens, filhos nossos, todos escolarizados, 2 filhos de juízes, 3 deles estudavam em escola religiosa, de alto nível em Brasília. Todos passaram pela escola. 5 jovens passaram, jogaram combustível nele e puseram fogo. Galdino Jesus dos Santos, provavelmente, a última coisa que ele pensou antes de morrer, olha que morrer não é agradável e queimado é menos ainda. Talvez a última coisa que ele pensou antes de morrer foi, em meio a chamas, olhar para eles e fazer a grande pergunta da vida humana, que é: por quê? Por quê? E aí morreu. A questão é que alguém viu a chapa do carro deles, que eles fugiram. Denunciou, prenderam. Primeira explicação que eles deram: a gente não queria fazer isso, a gente só queria se divertir um pouco. Mas a segunda explicação é que é interessante. A gente queria pedir desculpas, a gente não sabia que era um índio, a gente pensou que era um mendigo. Onde ele aprendeu que mendigo não é gente? Em casa. Ou na escola. Ou no trabalho. Quando eu, pai ou mãe, digo assim, você não vai estudar, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ser nada, você vai ser mendigo. Você não está estudando, sabe o que você vai ser na vida? Você vai ser lixeiro. Você vai ser gari. Aí você vai ver. E aí se cria toda uma lógica que é a incapacidade de ter a noção de comunidade. Porque alguns valem menos, outros valem. O que a educação tem a ver com isso? A educação é um dos locais onde não deveria, de forma alguma, acontecer essa ideia, mas ela acontece. Sabe qual foi a melhor análise que eu vi sobre esse fato? Foi na mesma semana do incidente, a melhor análise que eu vi foi um artigo do Roberto Pompeu de Toledo, que é articulista da Veja, né, da revista Veja, e que escreveu um artigo inteiro com uma única pergunta. Não era uma análise sociológica, filosófica, política, o artigo tinha só uma pergunta. Por que assassinaram o índio Galdino Jesus dos Santos? Interrogação. Resposta, porque pode. Ponto. Por que assassinaram o índio Galdino Jesus dos Santos?
interrogação, resposta, porque pode, ponto. Pode, mas não deve, pode, mas não precisa, pode, mas não será. A educação significa uma das maneiras, não só de nós passarmos o conhecimento científico, que também é importante, mas ela é, sim, uma das maneiras de nós trabalharmos a possibilidade da noção de comunidade,